aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de português. A gente vai fazer aqui uma revisãozinha com o gênero notícias. A gente já estudou com esse gênero antes, lá no trabalho do Simplifica, e hoje nós vamos revisar um pouquinho com relação a ele, tá certo? No final desse vídeo, eu vou passar aqui algumas atividades do IQE para vocês fazerem aí em casa, e na próxima aula de português a gente faz a correção dela, tá certo? Então vamos lá. Gênero notícia. Nós temos aí, ó, 3 exemplos de notícias diferentes, que a gente vai ver agora só as manchetes. A manchete é o título da notícia, tá certo? Vamos lá. Temos ali, ó, no lado esquerdo a notícia: o palco musical da web. Lá no centro nós temos a notícia: São Judas recebe inscrição para cursos voltados à comunicação. E nós temos ainda a notícia ali, ó: estudantes voam com gravidade zero. Cada noticiazinha, ela possui um título, que a gente vai chamar sempre de manchete. Abaixo desse título, é comum a gente encontrar uma coisinha chamada de olho da notícia ou olho da manchete, que vai explicar um pouquinho sobre o que é que está sendo trabalhado ali, o que é que está sendo apresentado na notícia, beleza? Mas vamos descobrir o que é que seria esse gênero em si? O que é a notícia? É um texto jornalístico de cunho informativo, que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Beleza, o que seria isso? A notícia, assim como os textos de coluna, as charges e também as reportagens, são textos que a gente encontra dentro dos jornais, tá certo? No caso aí específico da notícia e, claro, da sua irmã gêmea, vamos dizer assim, a reportagem, certo? São textos informativos, ou seja, que o objetivo final desse texto, independente de qual seja a notícia ou a reportagem, é informar o leitor sobre um fato que aconteceu, tá certo? No caso da notícia, ela se resume a fatos, a coisas comprovadas. No caso da reportagem, pode acontecer de ser apresentada ali alguma opinião de algum entrevistado, mas na notícia, não. É pura e simplesmente preenchida por fatos, certo? Ou seja, algo que pode ser comprovado. Vamos ver aqui os elementos da notícia. Nós temos aí, ó, a questão do relato de fatos recentes, certo? A notícia, ela apresenta apenas fatos recentes, ou seja, um evento que aconteceu há um ano atrás. Eu não vou relatar isso em uma notícia. Eu posso trabalhar com esse evento em uma reportagem, mas jamais em uma notícia, tá certo? Então, os fatos aí são apresentados, fatos recentes. Por exemplo, hoje aconteceu um acidente lá em Bezerros, ou então, hoje uma criança ganhou o prêmio de melhor escritor do mundo. Seria um exemplo, tá certo? Os objetivos aqui da notícia. Tem como objetivo ali, ó, informar com exatidão, certo? Qual foi o fato e quais foram ali os elementos que se ligaram a esse fato. Ela procura ser neutra, certo? Ou seja, não ali apresentar apenas um lado, certo? Apresentar apenas um posicionamento, eu sou a favor, eu sou contra. Ela não vai ter essa questão aí de opinião, tá certo? E ela tende a ser confiável. As notícias, pelo menos as notícias reais, certo? Elas buscam ali a confiabilidade naquilo que elas trazem. Cuidado com as fake news, porque as fake news, diferente das notícias reais, elas são parciais, ou seja, elas têm um direcionamento ali e elas não são confiáveis. Ou seja, os fatos, entre aspas, que aparecem nas fake news, são fatos inventados, ok? São histórias da carochinha, beleza? Mas dentro do gênero notícia, nós vamos ter um texto que tende a ser neutro, certo? Ele tende ali a se manter equilibrado e tenta buscar o máximo de informações confiáveis, comprovadas. Ele inicia ali, ó, com uma manchete, que é bem objetiva. A manchete, a gente vai, como já foi falado, ela é o título da notícia. Ela tende a resumir tudo que você vai encontrar na notícia de uma forma bem objetiva. É claro que às vezes esse resumo ali do título acaba se tornando muito curtinho
e acaba deixando ali algumas brechas para que o leitor ele precise entender depois através da leitura do olho da notícia ou do olho da manchete, tá certo? Detalhes interessantes com relação à manchete, ao nosso título aqui. A manchete, ela jamais vai ser escrita, certo? Começando com algum artigo, ok? Ela jamais vai começar ali com algum artigo. Por exemplo, a baleia azul é um jogo perigoso. Ela não vai começar com o artigo A ou com o artigo O, certo? Indicando lá essa questão aí do substantivo. Ela vai começar diretamente com o substantivo no seu texto, tá certo? Ela usa sempre os verbos no presente, independente se a notícia está falando de algo que aconteceu ontem, por exemplo, ou há alguns minutos atrás. Ela sempre vai ser escrita no presente. Por exemplo, ontem houve um campeonato de futebol em Caruaru. Então, vou dizer assim, o time do Flamengo joga contra o time do Corinthians, marcando 7 pontos a 1. Então aí, ó, ao invés de eu dizer que o time do Flamengo jogou com o Corinthians, eu vou dizer que ele joga, certo? Eu vou colocar o verbo no presente, beleza? Em seguida ali, ó, nós temos também o lead. O lead, ele é o primeiro parágrafo da notícia, certo? E ele serve como um resumo mais amplo da notícia. Ele vai apresentar ali várias perguntinhas que são necessárias ser respondidas para que o leitor ele possa conhecer quais são os fatos que temos ali na notícia. Questão aí com relação às fontes da notícia. Elas tendem a ser anônimas, certo? A gente não tem como descobrir quem são as fontes e elas tendem a ser neutras, ok? O roteiro aqui para a notícia, ou seja, o roteiro aqui do lead, que na notícia o lead ali vai resumir justamente essas perguntinhas aqui. Vamos ver? Vamos lá. Na notícia, eu tenho que responder o que foi que aconteceu, ou seja, qual é o fato ou a ação que está sendo apresentada aí no enredo, tá certo? Quem está envolvido nessa notícia, ou seja, quem são os personagens protagonistas e antagonistas desse texto aí. Temos ainda o como, que é o modo como se desenrolou esse fato, esse evento ou essa ação. Temos ainda o quando, que é a época ou o momento em que ocorreu o fato. Temos aí o onde, que é o local onde ocorreu, onde teve essa ocorrência. Temos o porquê, que é a causa ou razão, ou ainda o motivo desse fato ter ocorrido. E, no caso ali, nós ainda temos o por isso, que seria o resultado ou a consequência do fato. Normalmente a gente não vai ver muito esse por isso nas notícias, mas em alguns casos pode ser que apareça, tá certo? Observação: nem todos esses elementos estão presentes, salvo aqui ó, o quem, certo? Que é as pessoas envolvidas, o que é o fato, sem os quais não tem como a gente ter uma narrativa, tá bom? Então eu posso ter ali uma notícia onde eu não apresento, por exemplo, quando, onde aconteceu exatamente, mas eu sempre vou ter quem está envolvido e o que aconteceu. Identificação dos elementos da notícia. Vamos ver aqui agora. Nós temos um exemplo aqui de uma notícia. Vamos lá. O que aconteceu? Mãe atira na cabeça do filho. Quem estava envolvido ali, ó? Adolescente de 15 anos e bebê de 9 meses. Como aconteceu esse evento? Com um tiro acidental, mãe atinge o filho. Quando aconteceu? Aconteceu ali, ó, no dia 30 de junho de 2010. Onde aconteceu? Na rua Doutor Nélio, Zumbi Nova, Luiz, Zona Leste. E por que aconteceu? A notícia não é específica aqui, tá certo? Porque esse fato aconteceu. A gente vai ter esse porquê mais presente nas reportagens, que aí a notícia vai ser ampliada com mais elementos. E temos ainda ali ó, o por isso. Até a data da publicação, o bebê estava internado. Mãe responderá ao processo em liberdade. Ou seja, essa aqui foi a consequência do fato narrado aqui, do fato contado aqui nessa notícia. Identificação dos elementos na notícia pelos alunos agora.
Vamos ver essa notícia aqui, ó. É uma notícia do jornal Estadão, tá certo? O jornal do estado do Rio. Olha aqui a data de publicação desse jornal, tá certo? Toda vez que eu tenho aqui uma notícia no jornal, eu sempre vou ter a data de publicação em que ele ocorreu, tá certo? No caso, a data de publicação desse jornal foi 18 de setembro de 2009. Vamos lá. Menino de 9 anos é internado após agressão em escola. Nós temos aí, ó, a foto, certo? Esse títulozinho aqui, ó, menino de 9 anos internado após agressão na escola, vai ser a nossa manchete. Vamos ver aqui o texto em si. Abaixo da foto ali nós temos a legenda, ó, escrita assim: as agressões são cada vez mais comuns em escolas. E aí nós temos agora a notícia. O menino Marco Antônio, de 9 anos, foi agredido por 5 garotos da mesma faixa etária dentro da escola, dentro da sala de aula e na saída de uma escola estadual, anteontem, numa cidade próxima à região de Ribeirão Preto, São Paulo. Devido à agressão, ele foi internado e passou por exames de tomografia e ressonância magnética em Ribeirão Preto. Marco terá alta hospitalar amanhã e usará colar cervical por 15 dias. Segundo a mãe de 27 anos, o filho sofreu com as brincadeiras de colegas porque é gago. Após a agressão na escola, ele não mencionou nada em casa. Dentro da sala de aula, terceira série, ele foi atingido por um soco, um tapa e um golpe de mochila. Na saída da escola, a inspetora o mandou sair pelos fundos, mas os agressores perceberam e cercaram, desferindo socos e chutes em seu corpo. Na manhã de ontem, Marco acordou com o pescoço imobilizado. A avó o levou à escola e os 5 agressores foram mandados para casa pela direção. Revoltada, a mãe quer processar a escola e ainda retirar os 3 filhos de lá. Marco é o mais velho dos irmãos. A delegada Maria José Quaresma, da DDM, disse que os 5 garotos foram identificados e serão ouvidos nos próximos dias. O caso registrado na DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, será investigado e passado à Curadoria da Infância e Juventude. A Secretaria Estadual da Educação informou que foi aberta uma apuração preliminar para averiguar a denúncia de agressão entre alguns alunos da escola. E aí nós temos aqui, ó, uma citaçãozinha de quem falou. Caso seja constatado que o fato aconteceu dentro da escola, o Conselho Escolar vai definir as medidas punitivas em relação aos estudantes, como, por exemplo, a transferência de unidade, disse a nota da Secretaria, certo? O nosso textozinho, que vocês agora vão tentar aí em casa identificar quais são os elementos aí que são respondidos no o que, quem estava envolvido com esse fato, onde aconteceu esse fato, quando aconteceu esse fato, por que aconteceu esse fato, se teve aí um porquê, e quais seriam as consequências, ok? Essa vai ser a atividade de agora do vídeo.